Boa noite a todos, que Deus continue abençoando, né? Gênesis 22, a partir do verso 15. Nós vamos ler uma porção disso aqui. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus. Abraão pela segunda vez, desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas do inimigo. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Maravilhoso Deus e Pai, lida foi a tua palavra, que o Senhor acrescente as tuas bênçãos sobre ela, que o Senhor nos ajude nessa noite, a cada um de nós, que o nosso coração possa ser como uma boa terra, Pai, para receber a tua palavra, Pai, e que o Senhor fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar. Sabemos que Abraão é o nosso pai na fé, né? E Deus, quando chamou Abraão, ele ainda lá na terra dos caldeus, sendo ele um caldeu, né? Em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão e ele diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para o lugar que eu te mostrar, e far-lhe-ei uma grande nação. Bem. Quer dizer, quando Deus encontra Abraão e ele entrega uma promessa, entrega a palavra a Abraão, e Abraão creu em Deus, ele creu e ele tomou o chamado de Deus. E Abraão larga tudo e sai peregrinando numa terra, buscando uma terra. A Bíblia fala cujo construtor e artifício era Deus. Amém. E Abraão então ele se torna um peregrino a caminho dessa terra, buscando essa terra, o qual Deus disse para ele que daria para ele a sua descendência. Irmão, a palavra e o nosso coração, ela é mais ou menos igual uma música, que você vê que o cantador está cantando, a pessoa está cantando e o outro está tocando, e ela tem que ter uma harmonia entre um e outro. Ela tem que casear uma com a outra, a voz do cantor, a música dele com o instrumento. E quando Deus encontrou Abraão e falou com Abraão a palavra, você vê que existia uma harmonia no coração, entre o coração de Abraão e a palavra do Senhor. Amém. Existia ali uma harmonia, porque ele estava no mesmo tom, vamos dizer assim. No tom que a palavra de Deus veio, o coração de Abraão estava preparado para receber. Verdade. Para entender, para captar aquilo. Isso é o que faz toda a diferença. É uma harmonia entre a palavra e o nosso coração. Então, nós não cremos com a nossa mente, nós cremos com o nosso coração, com a nossa alma. É na nossa alma que a palavra do Senhor tem que encontrar descanso. Ela tem que encontrar repouso na nossa alma. E o irmão Brana, tratando de Abraão, nessa mensagem, ele fala um pouquinho a respeito de Abraão, e ele diz assim: nossa cena se abre em uma das cenas mais maravilhosas, em Abraão. Você sabe que Abraão é o pai da fé. E a promessa foi feita a Abraão. E apenas sendo herdeiros com ele,
através de Cristo. É a única maneira que nós receberemos a promessa, através da promessa de Abraão. Agora, Abraão era um homem comum, mas ele foi chamado por Deus e foi fiel a esse chamado. Quando Deus falou com ele, Abraão nenhuma vez duvidou daquela voz. Quando a gente fala que tem que existir uma harmonia entre a voz de quem canta com quem toca, porque você vai ver que aqui o que o profeta está dizendo é, quando Deus chamou, Abraão nenhuma vez duvidou daquela voz, quer dizer, aquilo encaixou perfeitamente. Amém. Ela encontrou um caminho perfeito para o coração de Abraão. E em nenhum momento Abraão duvidou. Irmão, na verdade, Deus, ele fala de diversas maneiras, diversas formas. E com Abraão, ele apareceu dessa forma. Ele falou com Abraão dessa forma. Mas conosco hoje, Deus usa o meio da pregação da palavra de Deus. E quando a palavra está sendo pregada e nós estamos ouvindo a palavra tem que... Aquilo que é direcionado a nós, ela tem que encaixar com o nosso coração. Ela tem que descer, achar um caminho para o nosso coração. Ela tem que achar. Porque, digamos que aqui Deus está falando. E no seu coração é o instrumento. Então tem que casear os dois. Tem que existir uma harmonia entre um e outro. Se essa harmonia existir, você vai vir e você vai levar uma porção. Você vai levar algo no seu coração. Se isso não existir, você entra vazio e volta vazio. Verdade. Porque a palavra não acha caminho. E se nós vir vazio e voltar vazio, nós vamos sair da mesma maneira que nós entramos. Agora, se ela encontrar o caminho do nosso coração, nós vamos sair daqui um pouco diferente. Amém. Nós vamos sair daqui com uma outra disposição, uma outra força, uma outra fé. Pronto para vencer uma pequena partícula na nossa vida, porque a cada dia que passa nós tem que vencer alguma coisa. A cada dia que passa nós tem que melhorar, ser melhor e ser mais cristão. Cada dia que passa. Ele permaneceu com aquilo, não importa qual fosse a dificuldade, ele permaneceu exatamente com aquilo. Quando a palavra encontrou o caminho do coração de Abraão e ele creu nela, irmão, nunca mais houve uma dúvida, uma dificuldade em Abraão. Porque para um homem sendo um homem fazendeiro como eles eram, um homem rico, deixar sua terra e tudo que ele tinha e sair peregrinando, tinha que ter uma fé verdadeira no coração dele. Tinha que ter algo repousado no coração dele. Porque nenhum homem em sã consciência faria uma coisa dessa daí. Tem que ter havido uma mudança no coração de Abraão. Então por aí você vai vendo que quando há uma mudança no nosso coração, as coisas começam a acontecer. Nós começamos a tomar decisões diferentes, atitudes diferentes, caminho diferente na nossa vida, quando nós realmente cremos. Nós começamos a trilhar caminhos diferentes. Há algo dentro de nós, dali passa a ser um vigia dentro de nós, que começa a vigiar o que nós falamos, a ação que nós temos, e aquilo começa a vigiar se aquilo é ação de cristão, se aquilo é palavra de cristão, se aquilo é atitude de cristão. Tem que haver isso no nosso coração. E então foi prometido a ele um filho, e ele esperou 25 anos para receber aquele filho, ignorando qualquer coisa que fosse contrária àquilo. Irmão, esperar 25 anos, quando Deus fez a promessa, eu creio que ele tinha 75, é isso, pastor? 75 anos de idade. Esperar mais 25 anos para frente. Você sabe que
enquanto as esperanças de Deus devem crescer na nossa vida, o nosso natural deve diminuir, deve minguar, deve piorar. Porque o nosso corpo vai envelhecendo. Verdade. Quer dizer, humanamente vamos entrando em mais dificuldade, em mais luta na nossa vida. Mas a fé, ela se renova a cada dia. Amém. Ela cresce a cada dia. Glória a Deus. Ela tem que aumentar a nossa fé. Graças a Deus. E vamos caminhar aqui um pouco mais, ó. E o patriarca foi fiel ao seu chamado e à palavra prometida. Você vai ver que a fé que entrou no coração de Abraão, William, deu condição para ele ser fiel ao seu chamado e à promessa de Deus. Ele foi fiel, as duas coisas. Porque cada um de nós, eu creio que nós estamos aqui nessa noite, porque nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Verdade. Para algum propósito. Aleluia. Verdade. Aleluia. E nós temos também uma promessa. Glória a Deus. E nós temos que ser fiel às duas coisas. Ao chamado e à promessa. Amém. Aleluia. Verdade. E se ele é o nosso pai na fé, você vai ver que uma criança, sempre pega uma criança, ele sempre quer ser igual ao pai, né? Quero ser igual ao meu pai quando crescer. Já dentro de casa, pequenininho, vê o pai fazer alguma coisa, ele tem ação do pai. E se Abraão é o nosso pai na fé, e ele foi fiel ao chamado e à promessa, isso mostra que nós também vamos ser fiel ao chamado e à promessa de Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Então foi-lhe prometido um filho. E ele esperou 25 anos. Ó, ele foi um exemplo do que deveríamos ser. Agora, nós estando mortos em Cristo, somos semente de Abraão. Quando nós morre o nosso eu, morre, nós nascemos de novo, nós se tornamos filho de Deus. Amém. E como filho de Deus, herdeiro das promessas feitas a Abraão. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, ele tem ela para nós. Amém. Amém. Aleluia. Mortos em Cristo, somos semente de Abraão. Por quê? E tudo isso, ó. Agora, havia duas sementes de Abraão. Uma delas era a semente natural, quer dizer, era a semente que produziu mais tarde o Isaac, né? Era a semente natural e que produziu todo aquele povão de Israel, aquela imensidão, era a semente natural, né? De Abraão. Uma delas é a semente natural e outra é a semente espiritual. Então são duas sementes. Uma delas é natural, através da carne, e outra era a semente da sua fé. A fé que também possamos, a fé, para que também possamos ser a semente de Abraão pela palavra prometida. Amém. Então, através daquela fé que desceu, que morou, que habitou no coração de Abraão, creu nas promessas de Deus, nós somos herdeiros através dela, crendo nas promessas de Deus através da fé de Abraão. Graças a Deus. Porque aquela semente espiritual da fé de Abraão produziu nós. Produziu Jesus no Calvário, né? E de Jesus saímos nós. Amém. Aleluia. Na linhagem de Abraão, da fé de Abraão. Aleluia. Graças a Deus. Porque nada mais, nada menos do que Deus fez, tudo que habitou em plenitude em Jesus, ele veio se dividindo no Antigo Testamento em partes, em etapas. Veio em Abraão através da fé, Isaac, o amor, José, a perfeição. Tava em porção. Por aí você vê, irmão, o tamanho de Deus, né? Amém. Porque a gente olha nesses homens do passado, você fica admirado. E eles tiveram uma pequena partícula do que era Deus, né? Um usou a fé, o outro o amor, outro a graça, outro a força, Sansão a força, né? Salomão a sabedoria.
Mas tudo que era em parte se reuniu tudo em Jesus mais tarde. Amém. Aleluia. Jesus foi a plenitude de tudo isso. Por isso que a Bíblia fala, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Graças a Deus. Então tudo que foi em porção no Antigo Testamento, em Jesus habitou plenamente. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ver um pouco mais aqui, ó. Agora, depois que ele tinha sido testado por 25 longos anos. Irmão, presta atenção que você vai ver que ele fala em teste, mas depois do teste é que vai vir a posição mesmo, a graça, a benção maior, ela vem depois do teste. Verdade. Vamos seguir aqui, ó. Era. Pode deixar. Eu tomo. Agora, depois que ele tinha sido testado por 25 longos anos, e em vez de ficar mais fraco, ele ficava mais forte. Amém. Veja, Aleluia. se não acontecesse no primeiro ano, no ano seguinte seria um milagre maior, porque ele estaria 1 ano, 2 anos mais velho. Ele acumulava aqueles anos, enquanto se envelhecia. Seu corpo se esgotava, o útero de Sara se tornava infértil, a ponto de sua força se esvair. É totalmente impossível. Quer dizer, quanto mais o tempo passava, Abraão sabia que o milagre seria maior. Amém. Aleluia. Porque quanto mais o tempo passava, mais ele se envelhecia. Mais ele se desgastava, mais o tempo levava força dele, saúde, disposição. Verdade. Irmão, não é diferente com nós. Você vê que quanto mais o tempo passa na nossa vida, mais luta nós vamos encontrando no meio do caminho, mais problema, mais dificuldade, mais vamos se envelhecendo, se desgastando. E nós vai olhando em nós mesmo e cada dia que passa parece que a gente vê menos condição. Mas lá dentro, no nosso interior, a nossa fé, a fé semente de Abraão, fala que nós somos herdeiros do céu. Glória a Deus. Aleluia. Fala que quando esse arrebatamento acontecer, eu estarei lá, nós estaremos lá, Graças a Deus. a cada dia que passa. Amém. Mas no nosso exterior, cada dia que passa, vira mais pelanca. Você vê menos condição em você, a cada dia que passa. Mas cada dia que passava, Abraão, a fé dele ficava mais forte. Mais ele cria e sabia que o milagre seria maior. Amém. Aleluia. O que leva muitas vezes nós ter muito vacilo na nossa vida é quando nós não alimentamos a nossa fé enfraquece. Quando a nossa fé enfraquece, o inimigo toma posse de nós. O inimigo trabalha na nossa vida quando a nossa fé enfraquece. Verdade. Mas se nós manter a nossa fé bem alimentada, a nossa fé forte, viva, a nossa fé dá condição para nós. Amém. A nossa fé vence o inimigo. Amém. Amém. Deus poderoso. Verdade. Porque não é a nossa perna natural que pisa na garganta dele, mas é a nossa perna espiritual, da nossa fé, que pisa na garganta dele. Fala, aqui não, Satanás. Amém. Aqui não. Amém. Amém. Cada dia que passava se tornava mais impossível. Sara mais velha, mais sem condição. Agora, você já pensou o que Deus fez lá? O irmão Branco está falando, você já pensou o que Deus fez lá? Porque tinha que cumprir a promessa. Verdade. Irmão, quanto mais dificuldade vem, mais Deus fica grande na nossa vida. Amém. Aleluia. Quanto mais luta tem, quanto menos condição nós tem, maior Deus fica na nossa vida. Verdade. Maior é a grandeza de Deus. Graças a Deus. E nós estamos aqui para engrandecer Deus. Amém. Aleluia. Veja, ele não simplesmente transformou o ventre dela em um ventre fértil. Quando Deus começou a transformação para trazer o Isaac, Deus não transformou só o ventre de Sara.
Porque ele tem que dar uma condição total. E só o ventre não dava condição de trazer uma criança. Verdade. Pois lembre-se, se ele fizesse isso, então lembre-se que se eles não tinham essas coisas saudáveis, mamadeiras, higiênicas, naqueles dias, para dar ao bebê o leite de vaca, entende? Ele também teve os ductos lactíferos delas estavam ressecados, quer dizer, as veias de leite. Não era só o ventre, veia de leite, estava tudo seco. Verdade. Verdade. Estava tudo sem condição. Vamos ver aqui. Então, ele tinha que acontecer alguma coisa. Então, pense numa mulher 100 anos de idade para entrar em trabalho de parto. O coração dela não suportaria. Se ele só colocasse um útero novo, o restante não suportaria, não tinha veia de leite, o coração não aguentaria. É difícil agora, até mesmo para uma mulher de 40 anos de idade fazer isso, o coração dela não suportaria. Então, sabe o que ele fez? Veja, a Bíblia é um livro sobrenatural. Aqui que é o segredo da coisa, irmão. Nós vamos entrar numa parte aqui que é a intimidade. Nós temos que ter uma intimidade com Deus. É sobrenatural, hein? Veja, a Bíblia é um livro sobrenatural. Está escrito de forma que é escondida dos estudiosos e teólogos. Quantos sabem disso? Irmão, você sabe que o que nós estamos ouvindo aqui, o que nós vê, o que nós aprende cada dia, nós ouve na igreja, que sai de dentro dessas mensagens, que o pastor ensina. Irmão, os teólogos não têm nada disso, eles não sabem nada disso, está escondido deles. Verdade. Está escondido da ciência. Esse aqui é um grupinho privilegiado, pequeno, um dos únicos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Ele disse: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, para que os tais aprendessem. É um livro de amor. A Bíblia é uma história de amor. Amém. É um livro de amor. Graças a Deus. Irmão, carta de amor, sabe para quem você manda? Para a esposa manda para o esposo para a esposa. Carta de amor tem endereço certo. É verdade. É um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no coração, então você se apaixona por Deus. Amém. Então ele se revela, dá sentido à Bíblia. É uma harmonia. Está escrito entre linhas. Amém. Fé de Abraão, nós sabemos o que é fé de Abraão, Verdade. mas nem todos sabem. É entre linhas as promessas de Deus. Nós sabemos que Deus tem um profeta hoje, revelando a sua palavra para nós. Mas isso está entre linha. Por isso que eles não podem ver, porque está entre linha. Mas a esposa entende. Amém. Aleluia. A esposa entende. Graças a Deus. Agora, ela está dizendo isso na carta, mas veja, eu a amo tanto, somos tão um só. Quer dizer, você ama tanto Jesus, você se torna um com Jesus. Amém. Porque você entende Aleluia. tudo que Jesus fala. Glória a Deus, Graças aleluia. a Deus. Amém? Maravilhoso, né? Glória a Deus. Entender tudo que Jesus fala. Eu sei que ela quer dizer, veja, ela me contando ou não. Eu sei o que ela quer dizer, porque é o meu amor por ela e meu entendimento.
Então é dessa forma, irmão Neto, que Deus se dá a conhecer para nós, através do amor. É verdade. Do amor entre nós e Ele, e entre Ele e nós. Amém. Aleluia. É verdade. Ele se dá a conhecer. Ele se revela. Porque a esposa se revela para o marido se revela para a esposa. Eles não têm segredo entre si. Amém. Mas com o amigo lá fora você tem. Com o colega de trabalho você tem. Com o vizinho você tem. Mas com a esposa não. Verdade. Então Jesus não tem segredo com nós. Amém. Glória a Deus. Por isso que nós conhecemos, irmão, quando nós lemos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabíamos que o nome do Pai era Senhor, do Filho Jesus, o Espírito Santo Cristo, porque Ele se deu a conhecer para nós. Amém. Aleluia. Que Ele se deu a conhecer para nós. Aleluia. Verdade. Nossa Santa Ceia tem lava-pé nela, porque Ele se deu a conhecer para nós. Amém. Nós sabemos o valor do lava-pé na Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos. Amém. Verdade. Ele se deu a conhecer para nós. Graças a Deus. Aleluia. Agora veja, eis o que aconteceu agora. Ele simplesmente consertou Sara e consertou Abraão. Ele os tornou um jovem e uma jovem novamente. Irmão, Abraão e Sara voltou a ser jovem novamente. Um rapaz e uma moça de 18 anos, com 100 anos de idade. Amém. Glória a Deus. Tinha que dar luz no bebê. Tinha que começar tudo de novo. Porque a promessa era, o filho da promessa tinha que nascer. Verdade. Amém. Ó, o cabelo dela começa a mudar. Eles voltaram a ser um rapaz e uma moça, apenas mostrando o que ele vai fazer com a semente real de Abraão. Ele estava mostrando em Abraão e Sara o que ele ia fazer com a semente real. Ele estava mostrando em Sara o que ele vai fazer com nós na vinda dele. Amém. A transformação. Aleluia. Porque nós também precisamos ser transformados para trazer o Isaac, quer dizer, trazer Jesus. Amém. Aleluia. Por isso que o pastor sempre ensina que nós estamos esperando, que nós não estamos esperando ainda o arrebatamento, e sim a transformação. É verdade. Aleluia. A transformação. Porque a transformação traz Jesus ao nosso encontro no ar. Amém. Glória a Deus. É a nossa transformação. Porque foi a transformação de Abraão e Sara que trouxe o Isaac. Verdade. Foi a transformação. Transformação linda. O cabelo começa a mudar e eles voltaram a ser um rapaz e uma moça, apenas mostrando o que ele vai fazer com a semente real de Abraão. Veja, quando formos mudados, em um momento, em um piscar de olhos, seremos arrebatados juntamente. Quer dizer, aí você traz Jesus. A nossa transformação traz Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória É isso mesmo, né, pastor? A nossa transformação, ela traz Jesus. a Amém. verdade. Aleluia. Porque a transformação dos dois trouxe o Isaac. Amém. Onde que eu tô aqui? Além disso, observe o que aconteceu. Agora, ó. Agora, Mombrana. Aí que é o bom da coisa. Várias mensagens que eu vi o Mombrana fala assim, eu vou provar isso para vocês, ele fala. Eu vou provar o que eu tô dizendo. Amém. Mombrana sempre teve uma prova para mostrar que era verdade o que ele dizia. Vou provar pela Bíblia. Pela Bíblia. Ele fala Graças a assim. Deus. Por isso que nós, privilegiados, irmão, Amém. veja bem, esse entendimento, Fala pela Bíblia. nós enxergamos, nós conseguimos ver isso. Amém. Nós conseguimos crer. Ver Abraão e Sara, uma mulher, um homem de 18 anos, mostrando o que ele vai fazer na nossa vida. Mas não precisa provar nada para nós. Nós simplesmente crer. Amém. Glória a Deus. Mas assim mesmo o Brana fala aqui, ó. Amém. Observe o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Deixe-me provar isso para você. Agora, eles fizeram uma viagem daquele lugar que estavam lá em Gomorra e foram até Gerar.
lá na terra dos filisteus. Vocês notaram? Veja no mapa, Mombrana fala, ó, como é longe, uma jornada e tanto, para um casal de idosos daquela idade. Quer dizer, não era uma jornada para um casal de idosos fazer. De Gomorra até Gerar. Era muito longe. Não dava para fazer. Se não fosse transformado. Se não fosse jovem, não fazia aquela caminhada. Ó. Uma jornada e tanto para um casal de idosos. Além disso, na terra dos filisteus havia um jovem rei, pelo nome de Amaleque. E ele estava à procura de uma esposa. E ele tinha todas aquelas belas moças filisteias. Mas quando ele viu a vovó... quando ele viu a vovó... Será que ele sabia que ela tinha 100 anos? Nunca imaginou, né? Quando ele viu ela, nunca imaginou que ela tinha 100 anos. Caiu o queixo, né? Ela é muito formosa à vista. E ele se apaixonou por ela e queria casar com ela. Exatamente. Veja, ela era bonita. Está vendo? Eita Deus, hein? Uma jovem, irmão. Ela era uma jovem. Deus transformou Adão e Eva, Abraão e Sara em jovens. Eu vou ficar igualzinho Sara. Transformado, né, mano? Ela tinha voltado. Ela tinha voltado a ser uma jovem. Observem, ela precisava voltar para dar à luz àquela criança. Deus fez uma nova criatura e ela precisava para criar um filho. E lembre-se, Abraão, seu corpo já amortecido. E Sara morreu quando Isaac tinha 45 anos de idade. E creio que quando Sara morreu, Abraão casou com outra mulher e teve 7 filhos além de filhas. Velho de 100 e tantos anos. Eles continuaram jovens, né? Até o fim. Porque ele está falando 45 anos mais tarde. O Isaac tinha 45 anos, Sara morreu. E Abraão ainda casou com uma outra mulher, teve 7 filhos e filha ainda. Essa é a Bíblia da mensagem. Continuava jovens. Não, a Bíblia fala que ele casou. A Bíblia fala também? Sim. Quetura, é. Quetura é uma das tais. Veja, leia as entrelinhas. Mombrana está falando, leia as entrelinhas. Irmão, se não é nas entrelinhas, nós só enxerga tudo isso porque nós lê nas entrelinhas. E eles não têm esse privilégio de ler nas entrelinhas. Não foi a todos que deu, que caiu isso sobre ele. Essa fé de Abraão não é para todos. Não consegue ver nas entrelinhas. Ele vai atrás da teologia, vai atrás de outros meios. Mas nós, como não tinha meio nenhum, ficamos com o meio do amor. O meio do amor. Amamos ele, e ele nos amou e falou conosco entre linhas. Amém. Glória a Deus. Se Deus não fala em entre linhas, irmão, como ficava tudo isso daí? Ele não conseguia separar um e outro. Precisava falar em entre linhas para separar. Só para a esposa entender. Isso é maravilhoso, irmão. Só nós tem isso aqui. Só o povo, só a noiva de Jesus tem isso aqui. Só a noiva. Só a noiva de Jesus, irmão Lencar, pode crer de todo o coração nessas coisas. Isso que nós tem como coisa aparentemente simples para nós, mas são coisa profunda. Amém. Veja, leia as entrelinhas. É um tipo. Mostra ali o que ele fará com todos os filhos de Abraão. Todos os filhos da fé de Abraão vai passar por essa transformação. Ele vai fazer
em nós. Por isso, irmão, nós não precisamos se preocupar com a nossa aparência, com a canseira que já está chegando em nós. Que nós vamos chegando, a canseira vai nos pegando. Mas um dia nós vamos ser transformados. Amém. Glória a Deus. Um dia nós vamos olhar de novo em nós, novinho outra vez. Amém. 18 anos de idade. Graças a Deus. Assim como estamos nos aproximando disso agora mesmo, neste momento, nossos ombros curvados e tudo mais não fazem diferença, amigos. E nossos cabelos grisalhos, seja o que for, não importa agora. Nós não olhamos para trás, vamos olhar para frente, para onde estamos chegando. Amém. Amém. Aleluia. E lembre-se, este sinal que estamos vendo no último, lembre-se, este sinal que estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara viram antes do filho prometido vir à existência. Amém. Aleluia. O último sinal. Cremos que estamos nessa hora. Abraão teve medo? Não, Senhor. Abraão disse o seguinte: estou plenamente convencido que ele é capaz. Aqui o irmão Brana está falando, porque quando ele gera o Isaac, que o menino atinge lá os 12 anos de idade, foi quando Deus falou para ele, falou: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, oferece ele em sacrifício a mim. Quer dizer, olhando pelos olhos naturais, dá a impressão que Deus falou para Abraão assim: Abraão, tudo aquilo que eu prometi para você um dia, eu não vou cumprir. Entregue o seu filho em sacrifício a mim. Dá a impressão que Deus estava testando Abraão dessa forma. Verdade. Mas, irmão, como testar Abraão dessa forma, se Abraão já tinha sido testado? 25 anos esperando a promessa, pelanca só, já estava morto. E Deus ressuscitou, fez tudo novo. Amém. Então, não tinha dúvida de que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac. Amém. Não tinha essa dúvida no coração de Abraão. Não tinha isso aí. Não tinha isso. Veja bem, Abraão teve medo? Não, Senhor. Abraão disse o seguinte: estou plenamente convencido que ele é capaz de levantá-lo dentre os mortos, pois eu o recebi como um dentre os mortos. Quer dizer, a condição de Abraão estava morto para a esperança de dar à luz um filho, para gerar um filho, estava morto. Quer dizer, o milagre Deus já tinha feito, aquilo ali não era nada. Aquilo ali não era nada. E Abraão sabia disso. Veja bem, vamos ver aqui, Ele fez uma viagem de 3 dias, de onde ele estava. E então levantou os olhos lá no deserto e viu ao longe a montanha. 3 dias, irmão. Era longe do povoado onde vivia. 3 dias nas montanhas. E aqui, ele faz um quadro de Jesus aqui. Porque ele levou Isaac no monte para oferecer em sacrifício. Jesus foi levado ao Monte Calvário, né? E oferecido também em sacrifício. São tudo quadro de Jesus, isso aqui. Ela foi no Moriá. São tudo quadro, isso aqui. Tudo tipo. É verdade. Ele viu ao longe a montanha. Agora, Abraão, quando ele põe o menino, amarra a mão, põe a lenha, põe a tudo ali, irmão, aquele monte, ele estava 3 dias do povoado. Ali era pedreira, era lugar seco, lugar árduo, lugar, Mombrana fala de leão da montanha, chacal, lobo. Era isso que vivia naqueles lugares ali. E quando ele chega e põe o moleque lá, e o moleque fala para ele: pai, aqui tá a lenha, aqui tá o cutelo,
Tá tudo aqui, só não... Cadê o cordeiro para o sacrifício? Só não vejo o cordeiro aqui, pai. Quando Abraão falou assim, Deus proverá o sacrifício, irmão, ali Abraão estava falando a palavra. Ele estava falando a palavra. Foi por isso que o cordeiro veio à existência lá. Porque ele estava falando a palavra, ele sabia o que ele estava falando. Quer ver? Abraão, já sabendo em sua mente, no entanto, a palavra de Deus bem ali, ele disse, meu filho, Deus é capaz de prover o sacrifício, um sacrifício. Quer dizer, ele falou a palavra. Deus vai prover um sacrifício. Foi por isso que o cordeiro veio à existência. Porque quando ele levantou a mão para degolar o menino, para oferecer, Deus falou, segurou a mão dele e falou, para Abraão, não faça isso, Abraão. Você não me negou seu único filho. E aí o irmão Brana disse que ele olhou ali ao redor, tinha um cordeiro enroscado ali num arbusto ali. Aí o irmão Brana fala, era impossível ter um cordeiro ali. 3 dias de um povoado, aquela montanha. 3 dias, leão da montanha, chacal, lobo. E o cordeiro estava lá. Deus ponhou aquele cordeiro lá. Deus proveu aquele sacrifício lá. Irmão, se nós temos a fé de Abraão, William, no nosso coração, Deus provém na nossa vida o sacrifício. Deus provém as condições. Deus provém as vitórias. Deus provém o livramento. Deus provém. É Ele que provém. Graças ao Senhor. Mas Abraão sabia que Deus ia prover. Não teve dificuldade. Ele não tinha. A fé de Abraão não tem dificuldade. A fé de Abraão não encontra obstáculo. Ela não encontra. É uma fé genuína. É fé de arrebatamento. É fé de transformação. Aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso. Fé de transformação. Glória a Deus. Abraão creu. O patriarca permaneceu fiel à promessa. E ele deu a promessa de que tua semente, porque creste em mim, em minha palavra, independentemente da circunstância, tua semente possuirá a porta do inimigo. Irmão, nós temos uma promessa para nós. Nós somos essa semente espiritual de Abraão, o que nós lemos aqui, que possuirá a porta do inimigo, aqui ó, do verso, acho que é o 17. Que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia e no mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Essa promessa é nossa. Amém. A semente possuirá a porta do inimigo. É nossa promessa, irmão. Amém. Aleluia. Mas essa promessa, ela só veio depois que Abraão venceu a prova. Depois que Abraão foi provado. Verdade. Então primeiro nós precisamos ser provado. Aí nós recebemos promessa. Amém. Verdade. Quando nós é provado, nós vence a prova, vem a promessa. Tua semente possuirá a porta do inimigo. Ainda bem que a minha prova o Senhor já me deu. Irmão, aí o câncer não pode parar na nossa frente. A enfermidade não pode parar. Porque nós vence a porta do inimigo. Aleluia. Qual é o seu inimigo nessa noite? Qual é o seu inimigo maior nessa noite? Vença ele aí. Amém. A promessa é sua. Crê de todo o seu coração. Tem no seu coração a fé de Abraão. A promessa é sua. Vença a porta do inimigo. Amém. Graças a Deus. Independente de qual seja ela, irmão. Não existe porta do inimigo que Deus não possa fechar ela, trancafiar ela. Não existe. Não existe. Por quê? Todos os inimigos que surgem em figura contra Abraão, o inimigo de ela é muito velha. Esse era um inimigo que Sara tinha, a velhice. Como vai gerar sendo velho? Era um inimigo. Ela é muito velha. Estou velho demais. Tudo isso, todo o restante
assim que ele se manteve completamente fiel a essa promessa. Abraão nunca olhou para a velhice dele, irmão. Nunca olhou para os problemas dele. Nunca olhou para as dificuldades. Nunca. Aprenda uma coisa na sua vida. Nunca olha para a dificuldade. Olha para a promessa de Deus. Amém. Aleluia. Irmão, Ei, Senhor. veja bem. No meio dessa imensidão desse mundo, dessa multidão de milhões e milhões de pessoas, Deus chamou nós, entregou essa mensagem na nossa mão. Glória a Deus. Entregou Aleluia. essas promessas, essas coisas tão maravilhosas, tão profundas de Deus. Nós cremos nela. Amém. Deus poderoso. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós tomamos ela. Tomamos Deus em sua palavra. Amém. Verdade. O inimigo, ela é muito velha. Estou velho demais. Tudo isso, todo o restante. É assim que ele se manteve completamente fiel a essa promessa. Agora, o homem que possui essa fé ainda vai tomar a palavra de Deus independente das circunstâncias. Agora, se você não puder fazer isso, então você não é semente de Abraão. Você não é semente de Abraão. Essa é a fé que Abraão tinha, sua semente. A promessa de Abraão foi que a sua semente. Agora, a semente real também, como eu disse a vocês há pouco. E este selo que ele deu a Abraão era um selo da promessa. A semente real, de acordo com Efésios 4:30, que diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo sela nós o dia da redenção. Redenção do nosso corpo. Redenção quando esse corpo cair, esse véu de carne cair, e nós receber o corpo glorificado. Amém. Aleluia. Redenção. Semente real de Abraão. Nós fazemos parte dessa linha de semente. Amém. Graças a Deus. E isso é dado, Poderoso. isso é dado a conhecer para nós em entrelinhas. Amém. Verdade. Nós conseguimos ler a entrelinha. Glória a Deus. Somos privilegiados. Se nós soubesse, conseguisse olhar para nós e ver o privilégio que nós tá, irmão, que nós tem, irmão Dair, essas coisas pequenas não segurava nós. Certas coisas que nós, atitude que nós tem, não seguraria nós. Fazia nós ser mais peitudo na fé, Amém. mais encorajado na fé, mais animado. Amém. Porque você saberia o tempo todo que você tem uma promessa na sua vida, que você está esperando só o tempo dela se cumprir, e que ela vai se cumprir na sua vida. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Porque Abraão esperou pacientemente 25 anos, cada dia que passava, mais dificuldade, mais luta, mais perrengue, mas cada dia que passava ele sabia que o milagre seria maior. Amém. E cada dia que passa, irmão, o milagre na nossa vida será maior. Amém. Oh, Deus. Será Glória maior. a Deus. Glória a Deus. E um dia essa transformação virá. Amém. Aleluia. E você imaginou quando nós chegar lá e nós olhar para nós mesmos, olhar tudo aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, não tem palavras que possa explicar a beleza aquele lugar, e nós olhar para lá e falar, será que nós vamos beliscar nós mesmos, falar, será que sou eu mesmo que estou aqui? Será que eu estou sonhando? Será que isso é verdadeiro? Porque tem uma outra mensagem que o irmão Brana fala, que Sara olhou para Abraão e falou, Abraão, seu cabelo está ficando preto. Tem uma mensagem, pastor? Tem uma outra, né? Restauração? Abraão restaurado. Ela olhou no cabelo dele e falou assim, Abraão, seu cabelo está ficando preto. Você também, Sara? Está acabando as rugas. Corcunda. Porque se a transformação de Abraão e Sara foi, com o passar dos dias, foram sendo transformados, nossa transformação também vai ser assim. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nossa transformação também vai ser assim. E quando nós olhar para nós e ver nós transformados, fala, agora é a hora, né? Agora nós vamos embora. Vamos encontrar ele nos ares. Acabou tudo ficou para trás, irmão. As dores, Graças a Deus. as dificuldades, as lágrimas, ficou tudo para trás. Amém. Larga tudo para trás. Então vença, irmão.
Vença seus desejos, vença seu pensamento, vença suas atitudes e usa essa fé. Deixa ela florescer, deixa ela sair para fora. Porque você é um filho de Abraão. Amém. Se é um filho de Abraão, tá aí dentro, deixa sair. Amém. Explora ela, explora essa fé. Explora ela, Amém. que ela vai te trazer grande Deus vitória, poderoso. grande mudança de Glória vida. a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Graças a Deus. Deus poderoso. Amanhã cedo, sei que vai estar um pouquinho frio, mas vocês podendo estar aqui, esteja aqui. Nós estaremos aqui Graças a Deus. de manhã, pela graça de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço pela tua grandeza, pelo teu amor, Pai, por falar conosco entre linha, Pai, e por mostrar para nós, Pai, tão grandes coisas, Pai, por mostrar para nós toda a revelação do Senhor, por dar-se conhecer para nós, Pai, e tirar nós das trevas, trazer nós para essa luz, Pai, tão profunda do teu evangelho, Pai, a ponto de nós conhecer o Senhor, Pai, saber tudo que o Senhor é, Pai, e o Senhor saber tudo que nós somos, Pai. Nós estamos gratos por isso, Pai. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre esses irmãos e essas irmãs, Pai, e que eles possam usufruir dessa fé, Pai, e vencer, Pai, as dificuldades em suas vidas, Pai, seja as dificuldades, os defeitos, os vícios, Pai, as lutas, os problemas, Pai, a falta de saúde, que ele possa explorar essa fé, Pai, e que ele possa ser um vencedor, Pai. Ajuda nós, Pai, na tua mão nós nos entregamos nessa noite, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus os abençoe, irmão. Vão em paz, em nome de Jesus. Aqui tem um negócio para